Nós queremos estender nosso cordial boa noite a todos os irmãos, estender a paz do Senhor, que a bênção de Deus esteja conosco, aqui que estamos presentes aqui na igreja, e a você que está aí na internet também, a igreja da internet. Que Deus abençoe você, tua família, que a paz do Senhor esteja no seu lar também. Pedimos a presença do Santo Espírito. Para isso nós vamos louvar, fazer orações cantadas, 3 orações cantadas, assentados mesmos. Nós vamos fazer as 2 primeiras e logo depois uma em pé. 437, hoje se falou muito em vitória, né? Mas vitória verdadeira só em Cristo. Vamos cantar? 437, vitória em Cristo. Buscou-me, salvou-me, na cruz.
Em Cristo nós temos vitória. E é através da fé que nós alcançamos a vitória. 261 é o hino que nos fala: fé é vitória. Maravilha, né, irmãos? Inspiradoras essas canções, essas músicas de adoração a Deus. Vamos louvar ainda o Senhor com o hino 152, Vencendo Vem Jesus, é a nossa esperança. Vamos colocar em pé? Solte a sua voz, eu estou com saudade daquela igreja cantando, né? Vamos cantar. Suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Chama os mentes a
também para a chegada de Jesus, né? Nós vamos orar agora. Vou convidar você que pode se ajoelhar, você que está na sua casa também, se quiser, vamos falar com Deus. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, a Ti seja o louvor, a honra e a glória para todo sempre, pois é digno de receber toda a adoração, todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Nós estamos aqui, um pequeno número de Teus filhos, que vieram para Te louvar, para bem dizer Seu santo nome. Humildemente estamos ajoelhados aos Seus pés, ó Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Rei dos Reis, nosso Senhor e Salvador. A Ele seja o louvor, a honra e a glória para todos sempre. Movidos pelo Santo e bom Espírito Consolador, também honra e glória, ó Santo Espírito, pedimos a Tua presença, inundando todo o nosso ser, abrindo a nossa mente para que possamos compreender a santidade vossa, ó Deus Todo-Poderoso. Pedimos a sua bênção, ó Deus, a chuva serôdia, a qual nós necessitamos para terminar a obra, Senhor. Envia para nós. Envia para todos que estão assistindo, possam receber e serem inundados pela presença do Santo Espírito. Neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra explanada pelo pastor Oswaldo. Que Ele venha trazer uma palavra poderosa, que é a Tua palavra, ó Senhor. Que Ele venha explicar para nós, e o nosso coração tremer de júbilo, de alegria, por ouvir o Senhor falando a nós, Senhor. Usa-o para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos a Deus a Tua bênção sobre todas as famílias que estão aqui, todas que estão nos seus lares, assistindo a essa programação, todos os Teus filhos por este vasto mundo, Senhor. Pedimos que nos honre com a Tua presença, ó Santo e bom Espírito, no nosso viver. Assim, preparando-nos, santificando a nossa vida, para que muito em breve cantemos com grande júbilo a Tua vinda, o cântico de Moisés. Enfim, Senhor, move os nossos corações e dá-nos a Tua paz. Clamamos pela Sua vinda em nossos dias, em nome de Jesus pedimos e Te agradecemos. Amém. Posso ver os sinais de Sua vinda, posso ouvir o som de Sua voz a dizer: eu te amo, filho, vem pra mim. Eu não posso mais viver sem Ti. Seu amor me faz feliz. Mas quando penso que Cristo está vindo, e olho então pra dentro de mim, vejo o mal que me faz sofrer, mas Jesus me dá poder por Seu sangue e Sua graça em meu viver. Tenho forças pra
E sua graça em meu viver, tenho forças pra hoje salve estou, pois meu Jesus libertou-me lá na cruz. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus esteja com você, com sua família. Neste dia, nesse início de semana, que Deus possa realmente habitar no teu coração, no teu lar. Temos terça-feira, é um dia muito especial para a igreja, porque terça-feira o nosso pastor faz aniversário. Estou certo, pastor? E pastor, vem até aqui à frente um pouquinho. Pastor, primeiramente eu queria agradecer a sua amizade. Uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que realmente faz a diferença na nossa igreja. E muito obrigado. É melhor dar antecipado que atrasado. Então, essa lembrancinha é com muito carinho. Tá, da igreja para o Senhor, né? E realmente que Deus abençoe cada vez mais o seu ministério, a sua família, que também é muito especial para a nossa cidade. Muito obrigado mesmo pelo seu trabalho. É fundamental para o andamento da nossa igreja esse ano. O modo que o Senhor conduz, o seu modo é humilde e também de fácil acesso. Isso aí realmente faz a diferença. É uma pessoa também que gosta de resolver na hora as coisas. Então, qualidades de um homem de Deus. E agradeço todos os dias porque Deus mandou o Senhor para cá, nesse período, nessa fase. Muito obrigado. Queria orar pelo Senhor, nesse momento. Os que estão aí em casa, podem ficar assim mesmo. Aqui na frente, pastor, vamos colocar de joelho? Pai amado, muito obrigado, ó Pai, pelos teus cuidados, pelo teu carinho. Muito obrigado, Senhor, porque sentimos teu amor, sentimos as tuas bênçãos na nossa igreja, na nossa família. Em especial, ó Pai, muito obrigado pelo pastor Oswaldo. Muito obrigado porque colocaste ele para ser o nosso pastor, para ser uma pessoa, um líder, uma pessoa com o coração bom, uma pessoa humilde, uma pessoa que gosta de trabalhar, uma pessoa evangelista. Ó Pai, um homem de Deus que tem várias qualidades. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida, o futuro e também a família do nosso pastor. Que ele possa todos os dias, ó Pai, crescer em graça e também que ele possa cada vez mais ter o desejo de falar o teu amor para as pessoas e que também possamos, ó Pai, como igreja, colaborar e apoiar no que for preciso, no que for possível.
entregamos o nosso coração em tuas mãos. Agradecemos pelo aniversário do pastor Oswaldo, terça-feira que vem. E que ele possa ter muitos anos de vida, Senhor, aqui na terra. Mas o principal, que ele possa passar a eternidade com os seus queridos. E assim, ó Pai, todos juntos, temos muito amor e uma felicidade contigo. Entregamos o nosso coração e nos dê, Senhor, uma boa programação. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Uma camisa linda, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela lembrança, pelo presente aí. Os pessoal de casa vão enxergar aí, ó. Aí um presente, maravilha. Muito obrigado. Coloca ali, por favor, para mim. Professor Adriano, eu agradeço as suas palavras de carinho e de companheirismo aí, como pessoa e na liderança da igreja também, junto conosco, o corpo de ancianato e a liderança da igreja. Eu fico feliz de poder contribuir aqui com os irmãos e pode ter certeza que sempre farei o meu melhor. Claro que não sou perfeito, infelizmente, vocês não têm um pastor perfeito. Eu tenho minhas falhas também e erro, mas sempre posso errar tentando acertar. E digo aos irmãos que vocês podem contar comigo naquilo que precisarem, sempre que for possível, a gente poder atender os irmãos, que é para isso que a gente recebeu esta incumbência de cuidar da igreja, de trabalhar, de ajudar, né? E afinal de contas eu recebo para isso, né? Então, sim. Tenho o privilégio de, terça-feira, fazer 45 anos. Olha aí, né? Alguém disse, você está parecendo que tem 60? Não, é 45, entendeu? São 45 anos rodados aí pela graça de Deus, né? Mas fica aí a minha gratidão. Muito obrigado pelo carinho dos irmãos da igreja. E espero que a gente passe algum bom tempo trabalhando, se ajustando aí, para fazer o nosso melhor. Eu não vou dizer que gostei de ficar X tempo, porque outra vez eu andei falando e fiquei só 2 anos. Então eu estou quieto para ver se eu fico um pouco mais aqui nesse lugar. Muito bem. Fica aí a minha gratidão aos irmãos pela lembrança, né? Aí do meu aniversário. Muito bem. E claro, eu louvo a Deus, né? Por Ele ter me sustentado até aqui, me dado forças, saúde, para a gente estar junto com os irmãos, né? Eu quero agradecer, talvez estejam alguns aí assistindo. Eu hoje passei a tarde visitando mais uma vez os irmãos lá de Pedra Branca, né? Eu visitei a irmã Lúcia, uma senhora, só ela adventista lá, mas já mora há bastante tempo ali. Visitei a nossa irmã Terezinha, talvez alguns conhecem, essa é nata ali da Pedra Branca, né? Uma senhora já com seus 70 e poucos anos. A Reane, essa é uma jovem, um casal jovem, só ela por enquanto é adventista, é filha da Claudineia e neta do irmão Rolfino, não, esqueci o nome dele lá, um alemão. E depois visitei a Ana Lúcia, que acho que é mais conhecida, que lidera lá a igreja, né? Então agradeço lá aos irmãos pela acolhida na visitação lá, e agora a gente está voltando aí visitar os irmãos depois do pessoal liberar um pouco mais, né? E espero que continue dando oportunidade para a gente poder atender e conhecer os irmãos também, né? Muito bem. Nós estamos aí partindo para o encerramento do ano. Nós temos, eu já coloquei no telefone particular dos irmãos, talvez com raras exceções, que eu tenho que ver ainda se eu não mandei para alguém. Dia 28 nós teremos aqui uma reunião,
às 15 horas, de planejamento. Nós vamos estar aqui com os líderes principais do departamento, mas se o líder também quiser trazer a sua equipe, não tem problema. Porque nós vamos discutir um pouco, conversar algumas coisas, pensar, alinhar algumas coisas de estratégia, e já passei alguma coisa para vocês começarem a pensarem ali, né? Alguns departamentos têm mais facilidade para algumas coisas, outros nem tanto, outros vão poder trabalhar mais externamente, outros internamente, mas vamos conversar um pouquinho para tentar alinhar ali o nosso plano de trabalho para o ano que vem, né? No dia 5, nós teremos aqui à tarde também uma reunião de duplas missionárias. Então, eu gostaria que os irmãos, as duplas missionárias, procurassem o Jason, que a Ismari já passou o bastão para ele, ela está viajando, né? Então ele já assumiu aí a liderança do Ministério Pessoal, passasse para ele o seu nome, um cadastro, que nós queremos pedir para o pastor trazer material para as duplas e já deixar o pessoal preparado, armado para o ano que vem, né? Então dia 5. Então aí tem todo esse movimento aí. E depois no dia 13, eu vou mandar aí por esses dias agora para vocês, nós teremos o nosso fielzão, os irmãos tanto gostam, né? De ir lá para Hortolândia, fazer uma viagem, e aí leva moela de galinha e farofa, né? Aqueles que comem carne, que não comem carne, faz uma torta bonita de palmito, essas coisas, e fica andando por lá, e comendo e participando. Mas só que esse ano, infelizmente, uma tristeza, não tem, vai ser online, né? Então, nós vamos... No domingo 13 de manhã, possivelmente às 9 horas, vão confirmar, mas sempre começam às 9. 9 horas da manhã vai ser online via Facebook, eu creio que o YouTube, essas coisas. E nós vamos assistir as orientações ali, né? O líder e a sua equipe, se quiser, claro, assistir as orientações. Depois, eu vou passar para vocês, vocês vão se cadastrar na plataforma aí, no site, e lá estará uma aula especificamente do teu departamento, né, para você assistir e receber algumas orientações ali. Então, domingo 13 de manhã, se possível, não marque nenhum compromisso para você sintonizar ali nas orientações que serão direcionadas para a liderança do próximo ano, tá bom? Então, tem esses compromissos aí para a gente afinando as coisas para o ano 2021. Espero que a gente consiga trabalhar um pouco mais envolvendo a igreja e os departamentos e a missão e assim por diante, né? Muito bem, abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 37. 37, é um texto conhecido, é uma visão que Ezequiel teve como profeta, e esta visão nos traz algumas lições importantes para nós que estamos vivendo nos últimos dias da história da humanidade. Se trata do estado espiritual do povo de Israel e, obviamente, se aplica a nós. Acharam? Ezequiel 37, nossos irmãos em casa, por favor também, abra a sua Bíblia e vamos então ler o texto, mas antes vamos fazer aqui uma oração. Querido Deus, este é um momento muito especial porque nós estamos com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras aberta para fazermos uma leitura e pedirmos aqui, Senhor Deus, a iluminação para extrairmos lições que nos ajudam no nosso crescimento espiritual, em decisões, advertências e conforto e assim por diante. Por favor, seja conosco nessa hora. Nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Na minha Bíblia diz assim, Ezequiel 37, versículo 1 em diante até o versículo 10. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor, Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos,
eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei e porei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo o que fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Mencionei até o 10, eu li até o 11, porque aqui a chave desta visão está no versículo 11. Bom, muito bem. Isso aqui é uma visão conhecida, muito falada, muito pregada na igreja. E eu queria lembrar aqui de alguns pequenos detalhes. Bom, primeiro, o povo de Israel, eles sempre viviam em altos e baixos na vida cristã. Então, ora Israel, o povo de Israel como nação, estavam em alta espiritualmente. Então, eles tinham aquelas guerras com nações vizinhas, né? Que simbolizavam poder entre nações e entre deuses em especial. A nação que vencia significava que o Deus dela era mais forte, e vice-versa, e assim por diante. Então, quando eles estavam bem espiritualmente, próximo de Deus, em comunhão com Deus, como nação, como povo, eles estavam vencendo, sendo vitoriosos e tudo, e uma maravilha. Mas quando eles degradavam espiritualmente, decaíam espiritualmente, eles começavam a perder as batalhas, morria muita gente e assim por diante. Então, sempre que Deus achava necessário, ele chamava um profeta para transmitir uma mensagem de esperança, de consolo, de advertência, normalmente para alinhar o povo no trilho de novo, para trazer o povo de volta para a aproximação de Deus, porque normalmente estavam distante de Deus, e quando distante de Deus começavam a adorar outros deuses. Esse era um costume. Então, o que Deus fez? Deus chamou Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel era um sacerdote. O sacerdote era o responsável pela vida espiritual do povo, das pessoas. E o sacerdote era um mediador. Estava Deus, estava o sacerdote e as pessoas. Então Deus se comunicava com as pessoas no sistema teocrático via os profetas. Então o que acontecia? Toda vez que Deus achava necessário, ele chamava um profeta para poder transmitir uma mensagem e organizar e redirecionar o povo, principalmente, normalmente, de volta para Deus. Ezequiel era profeta, como profeta responsável pela vida espiritual do povo. Profeta, eu acabei de mencionar aqui, sacerdote. O sacerdote era responsável pela vida espiritual das pessoas. E um sacerdote não era qualquer pessoa, eram pessoas que tinham ligação com Deus Jeová, tinham uma comunhão com Deus, porque ele lidava com valores espirituais, né? Estava no templo ali ministrando espiritualmente, então eram pessoas que estavam ligadas com Deus. Mas além disso, Deus achou por bem chamá-lo como profeta, além de sacerdote, chamá-lo como profeta. Diz os historiadores, os pesquisadores e tal aí, os comentaristas, que Ezequiel era um homem de
intelecto grandioso. Ele tinha uma inteligência acima da média. Esse era o Ezequiel. E o contexto demonstra isso, pela lógica. Porque Ezequiel foi um dos cativos, em 605, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então, ele tomou como cativo, como era de costume. Não é? Normalmente, quando uma nação ganhava a guerra, a batalha, então tomava tudo de direito que tinha, pessoas, animais e valores, né, que eles tinham, tudo era deles. Eles tomavam e tomavam cativo. As pessoas idosas, com defeito físico, mulheres e crianças, normalmente matavam todos, dizimavam todos. E eles só ficavam com os homens jovens, inteligentes e bonitos. É isso que eles interessavam. O resto eles dizimavam todo, matavam tudo e pronto. Então, ali estavam entre eles Daniel, seus amigos, e Ezequiel estava entre os cativos. Não é por nada que os Daniel e os seus amigos eram gente de intelecto poderoso, né? Fizeram lá 10 dias de uma alimentação e tal, e fizeram um teste lá, ganharam de primeira. Eram homens inteligentes. Não é só porque comiam legumes, não. É porque eles foram escolhidos a dedos, né? Eram jovens, né? Fortes e tudo. Então estavam lá. Muito bem. Agora Ezequiel estava entre os cativos. E entre os cativos, Deus olha para ele, que ele tinha características que precisavam para o exercício profético, chama Ezequiel. E então, Ezequiel tinha ali uma missão importante naquele momento em que estava vivendo o povo de Israel em cativeiro. Alguns profetas profetizaram antes do cativeiro, como por exemplo Jeremias, né, o principal deles, que fez de tudo para que o povo de Israel não fosse para o cativeiro. Isaías também, mais Jeremias. Nós temos aqui Ezequiel que profetizou durante o cativeiro, com muita força. E depois nós temos profetas que profetizaram no finalzinho, ali com um propósito específico de lembrar o povo que ao terminar os 70 anos eles deveriam ser resgatados por Deus. Mas Ezequiel teve um papel importante. Um deles, que enquanto acontecia o cativeiro, surgiram profetas falsos no meio do povo, dizendo a seguinte ideia: vocês devem ir lá e enfrentar Nabucodonosor. Essa história de 70 anos não precisa ser bem assim. Deus disse que são 70 anos, e 70 anos serão cativeiros, e quando vencer os 70 anos, aí Deus irá então resgatá-los das mãos de Nabucodonosor. Aí se os profetas falsos disseram, não é bem assim, vocês vão lá, enfrentam e resolvem. E vários deles foram, enfrentaram, e adivinha o que aconteceu? Perderam o pescoço. Profecia falsa. Então Deus chama Ezequiel e diz o seguinte: orienta o povo, avisa o povo que não adianta eles procurarem. Eles foram avisados, eles simplesmente viraram as costas para Deus, eles fizeram um descaso do estado espiritual do povo e particular, eles foram tremendamente indiferentes no quesito espiritual em relação a Deus, eles viraram as costas para Deus e foram dados uma chance, 2 chances, 3 chances, e eles não quiseram. Então, agora é promessa de Deus, o que Deus fala, Deus cumpre, são 70 anos, não adianta procurar resgate, libertação antes dos 70 anos, que todos vão se dar mal. E então, Ezequiel tinha esse propósito de fazer isso. Claro que, além disso, o ministério profético de Ezequiel ali, era mostrar para o povo que, apesar de cativos, apesar de eles terem que cumprir os 70 anos, não estava tudo perdido. Ainda havia esperança para eles. Que eles não precisavam de desanimar completamente, como muitos fizeram. Eles não precisavam de se revoltar contra Deus, como muitos fizeram. Que eles não precisavam de ser desleixados espiritualmente, apesar de escravos. Eles deveriam entender que Deus estava de alguma forma mostrando para eles, educando a eles,
dentro de um período de 70 anos que eles deveriam cumprir. Simplesmente isso. E então, é claro que a visão que Deus deu a Ezequiel tem um significado espiritual para Israel e claro que se estende até nós hoje. Então, como nós lemos aqui, eu queria lembrá-los aqui de pelo menos 3 lições desta profecia, desta visão que foi dado a Ezequiel. É claro que esta visão aqui é uma visão simbólica. Isso está claro no texto, né? É uma visão simbólica. O que ele viu aqui, versículo 10 deixa muito claro isso, que Deus estava mostrando para Ezequiel o estado espiritual do povo de Israel, da casa de Israel. Ou seja, eles estavam mortos espiritualmente. Até tinham uma aparência, se diziam acreditar em Jeová, se diziam professar uma fé de Jeová, mas espiritualmente eles estavam mortos. E Deus, ao chamar Ezequiel para tentar administrar e ajudar o povo a entender que ainda existe esperança, mas Deus tinha a principal missão através de Ezequiel, era dizer para eles assim: olha, vocês estão mortos, mas Deus tem um plano de reabilitar-os a fé de vocês. Deus tem um plano de reavivar a fé de vocês. Então, Deus manda uma visão para Ezequiel e diz para Ezequiel: você precisa de ensinar e falar isso para o povo. E Ezequiel estava lá no meio do povo cativo, desanimados, desolados, porque agora eles estavam com mão forte de Nabucodonosor, tomados completamente a eles como escravos em todos os sentidos, tinham liberdade para nada. E eles não via nenhuma possibilidade de ser libertos no futuro. Era impossível. Uma nação pequena em relação a Nabucodonosor, a força militar e tudo que eles tinham, era impossível. Então, Isaías tinha que começar esse trabalho, porque depois vieram outros, mas tinha que começar esse trabalho de conscientização no meio do povo, de que eles deveriam se manter crendo em Jeová, acreditando nos princípios de Jeová, vivendo, porque Deus tinha um plano para eles, mesmo naquela circunstância como escravos. Então, primeira lição desta visão: na presença de Deus, o caos e a desordem e morte não subsiste. Ou seja, claro, aqui no sentido espiritual, Deus estava dizendo para o povo assim: mesmo que vocês estão mortos, para Deus existe solução. Deus deseja um povo de Israel vivos, pessoas que estejam dispostos com o coração voltado para Deus. Deus tem poder para mudar esta realidade na vida do povo de Israel. Então a mensagem de Deus, através de Ezequiel, através dessa profecia, é dizer o seguinte: vocês têm que entender que existe em Deus um poder que é capaz de reverter este quadro, de gente morta em pessoas vivas, espirituais, é claro. É claro que Deus queria que o povo soubesse que, na verdade, existia uma esperança para eles. E o que Deus quer mostrar para mim e para você hoje é que existe a necessidade de reavivamento, de ressurreição. E Deus está disposto a nos dar exatamente esse mesmo presente que deu ao povo de Israel. Então, Deus nos convida a olhar para nós, o nosso estado espiritual, e Ele está dando o seguinte recado: vocês precisam de entender que, mesmo nesta situação, existe um plano especial, existe solução. E que mesmo pessoas que estiverem mortas espiritualmente falando, Deus é capaz, Deus tem um poder extraordinário fora de nós, que é capaz de restaurar, de reavivar, de dar sentido à vida de novo para alguém que perdeu o sentido. Mas como assim, pastor? Espiritualmente, é claro. Aqui o texto fala que Deus mostrou para Ezequiel um vale cheio de ossos, e ele viu aquilo, e ali foi colocado tendões, foi colocado pele, foi colocado vida. Então ele diz o seguinte: do jeito que você está vendo essa situação, esse caos aí, esse é o povo de Israel.
Mas a solução, olha qual é a solução. Eu tenho poder para mudar este quadro. Veja na visão. E Ezequiel viu. Então, de fato, primeira coisa, nós temos que entender que é a presença de Deus que de fato é a solução para qualquer situação espiritual. Então, o que Deus deseja de mim hoje, o que Deus deseja de você, de cada um de nós, é que nós temos que ter a consciência de que existe uma solução para o nosso estado espiritual. E é claro, a vida espiritual, ela pode ter fim. Então, se uma pessoa não cuidar da sua vida espiritual, ela morre espiritualmente, assim como Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os mortos. Ele estava falando, claro, espiritualmente. Então, quando Deus chama Ezequiel, ele diz o seguinte: vocês têm que entender de que Deus é capaz de resolver essa questão, essa situação complicada que vocês estão vivendo, que vocês se colocaram por decisão própria. Então vocês precisam de tomar essa decisão, de se voltar para Deus, de saber que Deus deseja que vocês se voltem para Ele de novo, que permita a ação de Deus, do Espírito de Deus, em transformar, em mudar, em reavivar, em dar sentido de novo para vocês espiritualmente. Segunda lição, a iniciativa da obra de restauração e de salvação pertence a Deus. Então, a iniciativa é de Deus. Desde Gênesis lá, quando Adão e Eva pecaram, Deus foi e procurou Adão e Eva. Onde vocês estão? O que vocês estão fazendo? E teve um diálogo com eles. E é claro que ali surge então, graças a Deus, a possibilidade de salvação novamente. O anúncio, da vinda do Messias, do capítulo 13 de Gênesis, que o Messias vindo, eles teriam a oportunidade de ter salvação de novo, mas a iniciativa foi de Deus. Aqui, a iniciativa foi de Deus, a dar uma visão para o profeta, chamar o profeta, e dizer, vá lá e avisa o povo, e chama as pessoas, e mostra para eles que necessidade é esta. Então é claro que a natureza pecaminosa humana não gosta das coisas espirituais. Nós não temos um gosto nato para as coisas de Deus. Ler a Bíblia, por exemplo, não é algo como ler a Bíblia, a oração, a frequência da igreja. Não é algo que você fica desesperado e chega de manhã e você fica lá lendo a Bíblia, estudando, e as pessoas têm que chamar vocês, porque senão você fica lá em cima da Bíblia. Não há isso. Então o que Deus estava dizendo através do profeta para aquele povo é que, apesar de sermos pecadores, termos uma natureza pecaminosa, a iniciativa é de Deus em busca das pessoas. Então, se hoje você está aqui, porque é iniciativa de Deus, é o Espírito Santo falando na sua mente, no seu coração. Hoje tem um culto na igreja, aqueles que não estão podendo vir, hoje tem culto, vamos ligar aqui o celular, o tablet ali, a televisão e tal, e colocar ali no Facebook e assistir o culto. Então, essa iniciativa, ela é de Deus. Ele coloca no coração das pessoas o desejo de se aproximar dele, de se envolver com os valores espirituais, com as coisas de Deus. Então, primeiro, a presença de Deus é que faz a diferença, é que faz a mudança, é que traz o reavivamento no coração das pessoas e que reaviva e que dá vida à morte espiritual. Segundo lugar, esta iniciativa dessa busca é de Deus. É Ele que vai atrás, é Ele que chamou o profeta, é Ele que deu a advertência, que mostrou o caminho para o povo de Israel. Em terceiro lugar, a glória de Deus, ou a manifestação do poder de Deus na vida humana, está relacionada à participação do homem. Ou seja, o fato de Deus procurar o homem, é necessário que exista uma resposta nossa.
Eu preciso de aceitar, querer abrir o coração para que Deus, através do Espírito Santo, realmente reaviva, cure a alma, mude. É necessário. É necessário que exista essa participação no sentido de permissão das pessoas, do ser humano. Eu preciso de permitir que Deus, através do Espírito Santo, faça o trabalho na minha vida. É claro que esta participação, ela não passa de algo que eu podia dizer assim: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, o meu coração está aberto, eu quero decidir para que as prioridades relacionadas à vida espiritual sejam em primeiro lugar. É claro que eu preciso permitir que Deus seja Deus na minha vida. Essa permissão é minha. Só eu, só você pode responder à atitude de Deus, à iniciativa de Deus de procurar o homem, no sentido genérico, homem e mulher, todos nós, em relação à minha posição com o coração aberto ou não para as influências transformadoras do Espírito de Deus. Então é claro que Deus está, como diz a Bíblia, né? O apóstolo Pedro diz que Deus está disposto a salvar todas as pessoas, mas nem todas as pessoas vão permitir serem salvas. Então, quando Deus chama Ezequiel e ele dá esta visão, nesse contexto que nós conversamos aqui, no cativeiro, ele é chamado para provocar um reavivamento no meio do povo de Israel, com a visão que ao término dos 70 anos, eles seriam resgatados e levados de volta para Jerusalém e salvos das mãos de Nabucodonosor, dos inimigos, como escravos. Então eu queria que você só lembrasse comigo aqui, fizéssemos um paralelo aqui apenas, de que nós, embora temos um Deus, um Salvador, uma promessa extraordinária de salvação, mas ainda nós somos escravos pela natureza pecaminosa. Vivemos nesse mundo escravos porque somos pecadores, como natureza pecaminosa. Claro, já vencedores por Cristo, pelo Messias, pela cruz do Calvário, mas hoje nós somos ainda pecadores, ainda temos a natureza pecaminosa e infelizmente ainda somos escravos do pecado. E de vez em quando nós servimos o pecado com a nossa natureza, infelizmente. E essa natureza só vai ser arrancada, eliminada de nós, quando se cumpre 1 Coríntios 15, lá, 51, 52. Num piscar de olhos, seremos transformados. Até lá, todos nós somos pecadores, um mais pecador do que o outro. Se fizermos uma fila aqui, e você abrir o seu coração, tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você faz, todos nós saímos envergonhados aqui. Cada um é mais pecador do que o outro, porque somos pecadores. E neste mundo, ainda infelizmente, somos escravos. Claro, salvos pelo sangue de Cristo, com a promessa, mas ainda somos pecadores. E então, a mesma coisa de que Deus fez com Ezequiel, e avisa o povo lá, como escravos, de que após 70 anos eles seriam resgatados. Hoje Deus deseja, no meio do seu povo nessa terra, que somos nós, eu e você, Ele deseja que ainda mesmo, como escravos, nós permitamos que o Espírito de Deus faça em nosso coração um reavivamento, uma mudança de vida, uma transformação, uma cura da alma. Esse é o desejo de Deus. Deus continua desejando que nós venhamos a crescer diariamente de forma espiritual, como um degrau, cada dia um degrau a mais, um degrau até que Cristo volte e realmente nos cure perfeitamente e arranque de nós o pecado. Mas ainda infelizmente esse mundo é um mundo de pecado, estamos inseridos no mundo de pecado, somos pecadores, mas o que Deus chamou Ezequiel foi para que ele, no meio dos escravos, ensinasse para eles como que eles poderiam viver como escravos,
viver no contexto de escravidão, mas com a esperança viva e reavivados e crendo em Jeová, que Ele o libertaria no final dos 70 anos. No nosso caso, não são 70 anos, são muito mais. Mas cremos pela profecia bíblica que nós estamos nos últimos momentos da história da humanidade. E o que Deus deseja, como desejou o povo de Israel através dessa visão, é que mesmo como escravos ainda, por termos a natureza pecaminosa, Deus quer nos ensinar e nos mostrar que nós não precisamos nos desanimar, que nós não precisamos abandonar a fé, que apesar dos obstáculos, as tentações, as lutas, as dificuldades, os problemas, às vezes são surpresas boas, mas num contexto de pecado nós temos surpresas ruins. Então Deus estava dizendo para aquele povo lá, com tudo que o sofrimento que eles tinham, eles precisavam de entender que existia uma promessa extraordinária da libertação de Deus, do povo de Israel, de volta para Jerusalém, no final dos 70 anos. E o que Deus quer falar para mim hoje à noite e para você, é de que Ele também, através desta profecia aqui, Ele quer nos mostrar, desta visão, Ele quer nos mostrar que mesmo no contexto do mal e do pecado e do sofrimento da natureza pecaminosa que temos, dos riscos que nós temos, tudo que nós vivemos nesse mundo de pecado, como os ainda escravos pela natureza pecaminosa, Ele está dizendo o seguinte: filhos, não se esqueça de que eu prometi voltar. Eu vou resgatar vocês. Eu vou dar o direito de vida eterna de novo. Vocês vão voltar não para Jerusalém como o povo de Israel tinha como promessa. Vocês vão voltar para Nova Jerusalém, sem o pecado, perfeitos. Para isso, enquanto não se cumpra, enquanto eu não volto, vocês precisam de conviver com a natureza pecaminosa, mas com o coração cheio de esperança e em crescimento a cada dia, buscando um reavivamento, uma reforma, uma busca, uma mudança, uma aproximação de Deus, cada dia mais. Então eu quero terminar aqui a minha reflexão nessa noite, dizendo para mim e para você, de que tudo que você tem passado, tudo que você está passando ou ainda passará no futuro, de dificuldade, de luta, de tentações, às vezes bate o desânimo, a vontade de desistir. A mensagem de Deus para você e para mim é: não desista, continue. Ah, pastor, mas não aguento mais, o pecado tem me atormentado, eu caio, levanto, tento avançar, me derrubam de novo, que tristeza, que luta, que batalha. É assim mesmo, nós somos escravos da natureza pecaminosa. O que você pode esperar de bom num ser humano? Uma vez me criticaram em relação a um meu irmão. Eu disse: é grande coisa. O que você pode esperar do ser humano? Nós pecadores maus não podemos esperar nada de bom, a não ser aqueles que estão próximos de Deus, que pode refletir o seu caráter. O resto, não há nada de bom para esperar em nós. Então o que nós precisamos, e eu convoco você junto comigo a sair daqui nessa noite dizendo: Senhor Deus, nós ainda, com natureza pecaminosa, somos escravos pelo pecado. Ainda somos. Mas eu quero acreditar na libertação total do pecado por ocasião da volta de Jesus. Eu quero manter-me firme, apesar das lutas, obstáculos, as batalhas, decepções, tudo que tem acontecido. Eu quero manter-se firme, confiante, que o Senhor vai me libertar, porque assim como o Senhor prometeu e cumpriu com o povo de Israel, o Senhor cumprirá comigo também. Me ajude a abrir o meu coração, me ajude a revivar a minha alma, me ajude a ser sincero com Deus, me ajude em especial a crescer espiritualmente, amar a sua vinda, pedir perdão, resolver as questões com Deus, encher o meu coração de ânimo, de vontade de continuar, de não desistir. Que essa seja a sua decisão, que essa seja a minha decisão, de mesmo pecadores, mesmo às vezes com desânimo, com vontade de desistir, saber que existe uma promessa de libertação total da natureza pecaminosa e da escravidão e do mal que nós vivemos. E pela graça de Deus, um dia viveremos com Cristo para sempre,
sem o mal, sem o pecado, sem o sofrimento, sem a dor, sem os dilemas humanos que nós vivemos. Por isso Deus chamou Ezequiel para mostrar para o povo, para orientar, para consolar o povo e para dizer para eles assim: olha, continue, não parem. Erramos, é verdade, erramos. Devíamos ter mantido a nossa fé com Deus e nós somos aí, ó, tomados agora todos como cativos. Mas vocês precisam de entender que existe uma esperança. O que eu preciso de entender, o que nós precisamos de entender é que existe uma esperança para nós. Com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todo o sofrimento, existe uma esperança. E é nessa esperança que eu gostaria que você saísse daqui apegado a ela, sabendo que existe a libertação. Assim como Deus fez, mostrou através desta visão, que Ele queria colocar vida. Não basta professar a fé. Professar a fé todo mundo professa. Falar de Deus, estudar a Bíblia, ter o conhecimento, qualquer pessoa pode ter. Eu preciso de fazer disso aqui uma realidade na minha vida, de forma sincera. Pedir para Deus a sua bênção, para que sejamos vitoriosos em Jesus até o final. Nós vamos ouvir uma mensagem especial cantada, e no final eu quero fazer uma oração por você, por mim, por sua decisão, por minha decisão, de sairmos daqui, Senhor, me faça se voltar para o Senhor cada vez mais. Reavive o meu coração. Me mostra o caminho. Coloca sentido na minha vida espiritual de novo. Tantos anos na igreja e às vezes parece que se tornou uma rotina as coisas. Me coloca vida de novo. Alegria de poder cantar um hino como nós cantamos agora há pouco aqui e sentir o poder de Deus. Ao pegar a Bíblia, sentir as bênçãos de Deus, poder fazer uma oração, sentir as bênçãos de Deus, me ajude a revivar a minha alma. Que Deus abençoe a sua decisão e a minha também. Vamos ouvir então essa música. Longe vai o tempo em que devíamos pregar, mais do que depressa deve nossa voz falar, mas sem Deus no coração, nossos atos nada são. Precisamos receber o poder do Salvador, para que a nossa vida fale em seu favor. Pelo mundo há milhares que jamais quiseram crer. São pessoas tão carentes que não sabem o que é fé. Cabe a nós falar de Cristo, revelar o seu amor, mas nos falta conhecer a beleza desse amor, e por isso nós oramos ao Senhor. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza da manhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão. Hoje é o tempo de preparo especial. Uma nova vida deve ser nosso ideal. Precisamos confessar nossas faltas ao Senhor em sincera comunhão, suplicar o seu perdão e pedir a Ele um novo coração. Só então nós poderemos responder ao seu chamar. Levaremos sua palavra aos que buscam aceitar.
seremos ao falar, nossa vida irá mostrar a beleza de sua luz, pois fomos salvos pelo sangue de Jesus. Vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz, pois só assim, Senhor, teremos a certeza do amanhã. Vem guiar teus filhos com tua santa mão, vem derramar teu poder sobre nós, vem nos falar através de tua voz. Nós precisamos receber a tua bênção de amor. Teu Espírito envia-nos, Senhor. Teu Espírito envia-nos, Muito bem, vamos ficar em pé e vamos orar então, para nos despedirmos. Senhor Deus, queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de aprender lições importantes com o povo de Deus no passado. Que as orientações proféticas do passado nos dê a luz para tomarmos as decisões neste momento também. Que assim como esta visão significava que o povo de Israel deviam ser reavivados, que o Senhor faça em nosso coração esse reavivamento. Devolva, Senhor Deus, a vida espiritual, que realmente o Senhor cure nossa alma e nos faça nos aproximar cada vez mais do Senhor, na esperança do retorno de Jesus Cristo, na verdadeira libertação do seu povo do pecado. Aceita a nossa decisão de abrir o nosso coração, de permitir esse reavivamento, este preparo para a volta de Jesus. É isso que oramos, agradecidos neste nome sagrado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, um bom restante de semana para vocês, uma boa semana para todos.